Olá, pessoal! Chegamos para mais uma edição do podcast Dando a Letra. Vamos levar até você muitas curiosidades, estatísticas e diversas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo Valéria Sensi. Olá, Val! Olá, Isa, e olá para todos que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre o anúncio de desligamento da técnica do Rio Branco feminino após o clube contratar o goleiro Bruno. Fique com a gente, o Dando a Letra está no ar. O Rio Branco do Acre sofreu uma série de perdas após anúncio da contratação do goleiro Bruno Fernandes, ex-atleta do Flamengo. Depois de perder o único patrocínio que tinha na temporada, no final do mês de julho, o clube também perdeu a treinadora da equipe feminina de futebol, Rose Costa. Escolhida no início do ano para comandar a equipe alvirrubra na volta aos gramados após 3 temporadas, a técnica Rose Costa anunciou o desligamento do clube em texto publicado em uma rede social. Ela destaca que entende o momento difícil pelo qual passa o Rio Branco, mas que sua história a impede de permanecer no clube. O Globo Esporte conversou com o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, para saber qual o futuro da equipe feminina na temporada. O dirigente destacou que não foi comunicado da decisão de desligamento antes da publicação do texto na rede social e que tinha apenas um acordo verbal com a treinadora, sendo ela escolhida como treinadora simplesmente para prestigiá-la por ela ser mulher. Segundo ele, o clube tem opções interessadas em comandar o time feminino. Nessa entrevista ao GE, o Valdemar disse o seguinte, abre aspas, na verdade, a gente tinha um negócio apalavreado antes da pandemia. Não tinha contratado nada, não tinha assinado nada com a senhora. Apenas tinha apalavreado uma situação com ela. Vejo da seguinte forma. O Rio Branco tem 3 opções de treinadores que estavam querendo tocar isso daí. Eu achei melhor para prestigiá-la, deixar ser a técnica, já que o futebol era feminino. Mas isso daí, para mim, é indiferente, porque tenho gente que entende muito de futebol, que é treinador há algum tempo, e a gente não precisa da Rose para vir treinar o futebol feminino. Eu apenas quis prestigiá-la por ser mulher, que a gente tratasse mulher com mulher. Fecha aspas. Afirmou Valdemar em entrevista ao Globo Esporte. O retorno da equipe feminina do Rio Branco do Acre foi anunciado para o mês de janeiro. O clube não tinha equipe desde a temporada de 2016, quando disputou pela última vez o estadual da categoria. No seu perfil no Instagram, Rose escreveu o seguinte, abre aspas, informo que a partir desta data me desligo da função de técnica do Rio Branco Futebol Clube Feminino. Motivo, a contratação do goleiro Bruno para compor o elenco da equipe masculina do nosso Estrelão. Seguindo com a publicação dela. Quero aqui esclarecer que entendo o momento por qual passa o Rio Branco e a grande maioria dos clubes de futebol acrianos. As dificuldades financeiras, como também a oportunidade da contratação do goleiro Bruno, bem como ainda a sua boa, entre aspas, intenção no sentido de tornar a equipe competitiva e forte. Rose segue. Deixo minha gratidão pela oportunidade, mas preciso esclarecer também que minha história de vida como mulher e profissional me impedem de permanecer no Rio Branco. Como disse, não questiono e nem tampouco julgo suas decisões, mas preciso respeitar a minha história e minhas crenças de que educamos pelo exemplo. No esporte de rendimento, atletas são figuras públicas e socializam e influenciam comportamentos. Em meu humilde entendimento, é de que essa oportunidade dada ao goleiro Bruno e nossa amada equipe legitima a influência das leis em nosso país, socializa ainda mais a impunidade aos feminicidas e, por fim, macula a imagem da nossa equipe, pois o crime orquestrado por ele é reconhecidamente hediondo e não deve ser personificado na função de atleta de rendimento do nosso clube, que tem uma história linda na construção de grandes atletas que são espelho para toda a juventude e sociedade. Entendam, nunca foi e nunca será só futebol. Fecha aspas. A saída de Rose Costa do comando da equipe feminina do Rio Branco do Acre não é a única consequência da contratação do goleiro Bruno.
Como nós citamos no início, né, Val, o dono da rede de supermercados Adem Araújo, único patrocinador da equipe acreana, rompeu o acordo que tinha com o clube também por toda essa repercussão negativa. Em comunicado, a rede de supermercados Ara Super chegou a dizer que, abre aspas, o apoio era de fundamental importância para o trabalho realizado pelo time junto aos jovens e crianças das categorias de base, que serão duramente penalizados. Fecha aspas. Bruno foi preso em 2010 pela morte de Elisa Samúdio, mãe de um de seus filhos. 3 anos depois, foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa, e também pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. O corpo de Elisa nunca foi encontrado, sendo que as buscas foram encerradas em 2014. O goleiro Bruno tentou várias vezes acertar com diferentes equipes. Chegou a conseguir habeas corpus para jogar pelo Boa Esporte, mas voltou para a prisão depois de 5 partidas. Bruno conseguiu entrar em regime semiaberto no ano passado. Em janeiro deste ano, o goleiro Bruno estava em negociações com a equipe de Feira de Santana, na Bahia. Na ocasião, a apresentadora da afiliada da Rede Globo, na Bahia, Jéssica Senra, fez duras críticas ao goleiro. Na TV Bahia, Jéssica expôs sua opinião por quase 2 minutos, pedindo a reflexão do telespectador sobre a possível ida de Bruno ao Fluminense de Feira. Ela disse o seguinte, abre aspas, uma pessoa que cometeu um erro, que já pagou por ele, tem termos judiciais, precisa e pode refazer sua vida. E legalmente, não há nenhum impedimento para que ele exerça qualquer profissão para a qual esteja habilitado. Fecha aspas. A apresentadora seguiu por alguns minutos e fez a seguinte reflexão, abre aspas, atletas são referências para crianças, para adultos, são ídolos. Contratar para um time de futebol um assassino, um homem que mandou matar a mãe do seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem, é um desrespeito a todas nós mulheres, fecha aspas, afirmou a apresentadora. Chegamos ao fim de mais um Dando a Letra. Nós nos encontramos no próximo episódio. Você já sabe, pode conferir tudo sobre o futebol feminino no site jogandocomelas.com.br ou nas redes sociais do Jogando Com Elas. Lembrando que o Jogando Com Ela sempre tem muito conteúdo novo para você. Tem o podcast Resenha JCS, sempre com muito debate. Inclusive, quem não ouviu o último episódio, procura aqui pelo Resenha, o último episódio da primeira temporada. Foi falado sobre a volta do futebol feminino no Brasil, entre outras coisas. Está bem legal, então não percam. Ouve que tá sensacional. Tem até novos nomes para o Paulista, para o Gauchão, assim... Os estaduais foram muito falados, por sinal. Eu, se fosse você, escutaria. Se já escutou, escutei de novo, porque vale a pena. Além disso, ainda tem muita matéria fresquinha no site, tem o Fala Me no YouTube, que está imperdível. Então apoie e acompanhe o futebol feminino. E, pessoal, até a próxima. Ótimo fim de semana a todos. E eu acho que vale também a gente dizer que é preciso falar sobre esses assuntos, né? É preciso a gente levantar a mesma bandeira que a apresentadora levantou, porque quando você coloca uma pessoa que vai ser idolatrada por inúmeros torcedores dentro de um campo, sendo aquele cara que vai defender seu clube, que vai defender, que vai honrar aquela camisa, e uma pessoa que realmente foi condenada, né? Assim como a apresentadora falou, eu acho que a gente precisa sempre fortalecer isso, né? Porque isso é um desrespeito de fato. Exatamente, Isa. É importante sempre frisar que o problema não é que esse sujeito seja restabelecido, ele volte ao convívio da sociedade. Não é essa a questão. A questão é transformar um assassino em um ídolo do futebol, que, como a apresentadora falou, pode vir a se tornar o ídolo e o exemplo seguido por muitas crianças. Bem, pessoal, deixamos aqui essa reflexão. Até a próxima e um ótimo final de semana a todos. As informações utilizadas para a produção do podcast da Letra pertencem ao site Jogando Com Elas, Globo Esporte, Portal UOL e Portal O Tempo.